Olá, pessoal. Aqui estamos novamente para trazer algumas discussões, alguns diálogos nesse campo da psicanálise e da psicologia. Hoje nós estamos com Marcelo Veras, que eu conheço de espaços da psicanálise, né? Já o escutei algumas vezes, sempre admirei, sempre me senti muito bem escutando. Acredito também que um pouco por ser da Bahia, porque né, escuto e lembro do colorido, lembro da leveza, mas do calor, né? Então, isso vem junto, né? E também lembro muito de um filme que eu assisti, né? A Loucura Entre Nós, que acredito que o Marcelo, em algum momento, fale mais e também melhor a respeito, né? Bom, hoje então falaremos sobre essa temática que é a do tratamento involuntário e compulsório, né? Tratamento, claro, aí falando de saúde mental, né? Que é um tema que nos permite várias reflexões e também nos toca a todos e todas de várias maneiras. Então, eu vou deixar o Marcelo, né, se apresentar, porque ninguém melhor que nós para nos apresentarmos, e vamos continuar essa conversa aí sobre esse tema. Muito obrigada, Marcelo, desde já, por aceitar o convite do Instituto Cidade, né, para estar aqui conosco. Tá bom, então, olá, Maíra, aquelas pessoas que estão aqui todas, né, nos ouvindo e que vão ouvir, né, depois, com o tempo. Conversávamos previamente um pouco, né, sobre como conduzir aqui. Eu parto do princípio que eu tenho que falar de uma maneira que eu possa me dirigir também a um pouco mais amplo, não um pouco extremamente técnico, especializado no debate, mas pensando de que maneira isso afeta, isso chega até o outro social, né, chega à comunidade como um todo, mas principalmente como ele pode chegar a pessoas que lidam com esse tema, mas que não são necessariamente psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mas que são instados a todo dia a decidir, a tomar decisões em cima dessas questões, né? Questões que envolvem, então, algo que eu acho que é fundamental, que é uma definição um pouco mais clara do que é a responsabilização, a subjetivação da loucura. Né? O que isso significa? Né? O que significa, até que ponto isso que vou chamar aqui carinhosamente, não sem nenhum prejuízo do meu afeto, o louco é a loucura mesmo. Não vou ficar tratando como a psicose, esquizofrênico. Eu tenho um certo carinho pela palavra louco, herdado de um baiano que vocês conhecem, que é o Raul Seixas. Então, o louco beleza também, eu gosto dessas expressões, né? Muito bem. Talvez, Maíra, eu pudesse começar trazendo alguns aspectos da minha trajetória que não são tão conhecidas por alguns que me veem muito mais como um psicanalista e talvez tenham ainda uma ideia, não uma ideia que até... Eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise e eu já tentei mudar desde né, no 2013, por exemplo, que é a ideia de que o psicanalista ele fica trancado, encaixado no seu consultório e que não vê o mundo que existe para além do consultório. Né? Aquele mundo que está aí. Quando o analista bate a porta do consultório, está no mundo. Né? Como se ele tirasse a roupa do psicanalista e, a partir daí, fosse, sei lá, um cidadão comum. Todos somos cidadãos comuns, mas eu me vejo mais sobre um conceito, inspirado por um conceito de um psicanalista, que é Henrique Laurent, que se chama de psicanalista cidadão. Ou seja, é o psicanalista que está no mundo fazendo as leituras que ele tem que fazer do mundo. E foi assim que eu, sendo psicanalista, eu assumi um desafio bastante complexo em 2000, janeiro de 2000,
de ser o diretor do Hospital Juliano Moreira, que é o hospital aqui, talvez um dos maiores hospitais, até de reputação, do Nordeste, da Bahia, exatamente, não em termos de volume, por ser um asilão, mas por ser um hospital relevante na psiquiatria baiana. E as pessoas perguntavam um pouco, eu me sentia um pouco como ornitorrinco, porque eu não era nem suficientemente psiquiatra raiz, digamos, para dirigir um hospital psiquiatra, era um psiquiatra meio Nutella, e, ao mesmo tempo, eu também não é que eu não fosse da luta antimanicomial, claro que eu sempre simpatizei muito com as questões da luta antimanicomial, mas a própria luta antimanicomial tinha uma ideia dos psicanalistas como, assim, muito avessos a participar do ativismo político, de estar presente, tentando mudar um pouco o ambiente político, né? Então, eu ficava ali meio nos dois, me equilibrando, mas eu fiquei 7 anos, né? Passei 7 anos, eu brinco, internado nesse hospital, só fui me dar alta 7 anos depois. Nesse ínterim, o que acontece? Em 2001, a promulgação da bastante conhecida, até chamada de Lei Paulo Delgado, a Lei 10.216, que reordena todo modo de se pensar o tratamento e a aproximação com o louco e a posição dele na sociedade. Antes tínhamos um modelo que prevalecia, podemos chamar de um hospitalocentrismo, ou seja, um modelo onde a loucura ela seria predominantemente internada, segregada, alijada do ambiente social, e passamos a um modelo, né, essa reorientação do modelo a partir da Lei 10.216, que eu pude participar de algumas reuniões da regulamentação dela em Brasília, na época, partia exatamente do modelo oposto, de que a melhor maneira de tratar, de se aproximar de alguém que rompeu com a realidade e num sentimento de estranheza, num surto psicótico, por exemplo, tratando essa pessoa com mais realidade ainda, deixando mais próxima da família, dos ambientes onde ela estava, né? Partindo do pressuposto, por exemplo, de que você pode imaginar, Maíra, uma menina de 16 anos, 17 anos, que começa a ver o mundo um pouco estranho, começa a ter um sentimento de estranheza, de interpretação do mundo um pouco delirante. De repente, você pega uma menina como essa e interna numa enfermaria com 30 pacientes crônicos, às vezes muito mais graves. Vocês deixam essa menina um mês ali e eu desafio vocês a achar que ela tem que sair melhor do que entrou. Eu desafio a todas as pessoas que vão nos ouvir aqui a passar um mês internado no hospital psiquiátrico e tentar sair muito melhor do que entrou, né? Principalmente se for um primeiro surto. Então, alguns saem, claro, quando estão num estado em que a hospitalização ela é necessária. Percebia, e por isso a reorientação dessa lei, era o modo como as hospitalizações eram excessivas, longas demais e, principalmente, submetidas a um regime lucrativo de permanência mais tempo na internação. Por quê? Porque a diária hospitalar do paciente psiquiátrico, que não tem grandes procedimentos que encarecem essa permanência, né, como nas hospitalizações clínicas, que, claro, vão ter, às vezes, procedimentos, exames de sangue, exames radiológicos, exames de imagem, fazia com que o lucro que se poderia ter com essas hospitalizações tinha como se fosse um ponto de corte, que um paciente que passasse menos de 30 dias, por exemplo, ele não dava lucro para aquela instituição conveniada do SUS. Então, existia, sim, uma lógica de prolongar essas hospitalizações com um objetivo que não era muito um objetivo terapêutico. Foi necessário todo um repensar, inclusive, no financiamento das políticas de saúde mental, para priorizando, inclusive, um aumento da remuneração dos serviços substitutivos aos serviços hospitalares,
na esteira do que surgiu principalmente com os CAPs, né? Que foi aí que surgem os centros de atenção psicossocial regionalizados, normalmente, ligados a uma região muito mais próxima de onde esses pacientes vinham. Na hora que se remunera melhor isso, as pessoas começam a pensar, opa, é mais lucrativo um modelo que não é hospitalocêntrico do que o modelo de trancar o paciente ali por muito tempo. Ou seja, tinha toda uma trama financeira em jogo, e naquela época eu ainda participei disso de uma maneira mais complexa, porque ainda sendo diretor de um hospital psiquiátrico, eu fui nomeado o presidente da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica do Estado da Bahia, que era uma comissão, essas comissões técnicas dos Conselhos de Estado de Saúde, são muito complexas, porque digamos, são comissões que, até dentro do jogo da trama democrática, né, elas colocam todos os interessados, muitas vezes opositores. Então, eu tinha na mesma comissão que lidar com o movimento da luta, o representante da luta antimanicomial, o representante das famílias, dos portadores, né, que chamava de portador, que agora não se chama mais de transtorno mental, tinha que lidar com o representante dos hospitais psiquiátricos, tinha a CUT, tinha a CGT, então, ou seja, é uma loucura. E eu era um pouco presidente dessa coisa louca por um tempo, e eu ver como tinha essa trama, né, complexa que envolve a saúde mental. E, é claro, um dos argumentos, Maíra, mais fortes para se pensar na manutenção do modelo hospitalocêntrico era o argumento: o louco é perigoso. O louco precisa estar internado porque ele é muito perigoso, né? Então, esse foi um dos argumentos já conhecidos e batidos de que basta um crime, que claro pode acontecer por uma pessoa dita louca, acontece o caso, penaliza-se absolutamente todos os loucos, ditos loucos de uma sociedade. Sendo que se a gente faz um corte raso da quantidade de crimes promovidos por pessoas ditas não loucas e das loucas, é muitíssimo maior os crimes ditos motivados pelas ações de pessoas que não têm nada de delirante. Exatamente. Porque parece que a figura do louco, né, com a sua produção delirante ou alucinatória, ela é uma oportunidade muito grande para que a gente projete nele, né, o perigo, né? Então está aqui o perigo, porque ele é o campo do diferente, né? Ele vem com outra forma de pensar o mundo. E aí acaba dando de bandeja essa possibilidade de reconhecer ali, e não muitas vezes em nós, e no nosso vizinho, na nossa colega de trabalho, né? No nosso familiar, o perigo, né? A ideia do perigo, né? Porque muitas vezes, de fato, quando a gente se aproxima, né, e vai, por exemplo, você trouxe a questão da pessoa louca que comete um crime, né? Então, ela recebe uma medida de segurança, ela fica num espaço que ele tem essa composição híbrida, né? Então, ele é uma prisão, mas talvez uma prisão Nutella, né? E também, ao mesmo tempo, é um hospital, mas daí sim, um hospital raiz, talvez, né? Se a gente fizesse esse tipo de leitura. E aí tem algo paradoxal, né? Que muitas vezes se pensa que essa medida de segurança é um benefício a essa pessoa, mas é como você disse, como quase nunca ela vai apresentar alguma melhora, né? Aquilo que permitiria que ela saísse dali, que é uma avaliação profissional, quase que nunca vai acontecer, né? Então, é uma pena de prisão perpétua, na verdade, né? Com um outro formato, mas é isso que muitas vezes acontece, né? Nessa circunstância. E lidar com esses dois estigmas, né, que você colocou bem, é o estigma do criminoso e o estigma daí do louco, né, que aí
eu sempre penso nesse significante da periculosidade, porque quando se pergunta qual é esse risco que essa pessoa traz, a gente encontra as respostas as mais fantasiosas, né, possíveis, assim, né, desses ditos normais, assim, né, falando sobre o que o outro é capaz, o que o outro pode ser capaz, né. Acho isso uma questão muito, muito interessante, né. E até o internamento involuntário, muitas vezes, né, Marcelo? Queria escutar um pouquinho esse ponto, assim, porque muitas vezes é um familiar que vai se responsabilizar, digamos, um familiar que procura, né, e alegando que aquele outro familiar não teria condições né, de reger a própria vida, enfim, né? E aí tem algumas questões de conflitos familiares que surgem também aí, né, nesse momento, assim, né? Posso falar um pouco desse aspecto pelo seguinte: quando nós estávamos já tentando implementar a Lei 10.216, ocorreu uma grande caravana de direitos humanos, né? A OAB ajudou muito, mas com a presença de políticos, né? De pessoas que foram avaliar a situação em que estavam essas pessoas hospitalizadas. E nós descobrimos, e eu participei muito desse movimento, e nós descobrimos coisas absolutamente impressionantes. Vou dar um exemplo. Se eu estou aqui um pouco brigado com o prefeito aqui da minha cidade, e dou um acesso meio de raiva, e jogo uma pedra e quebro o vidro da janela da casa dele, eu vou passar por um perrengue, como se diz aqui, né? Eu vou ter meus problemas, talvez até eu seja preso, talvez eu seja processado, vou ter que me defender, constituir advogado. Mas se uma pessoa dita louca jogava uma pedra na casa do prefeito, era capaz dela ir para o manicômio judiciário e passar o resto da vida como periculosa, presa, né? Nós encontramos, por exemplo, internações abusivas que a gente começou a visitar nessa época da Lei 10.216. A gente começou a visitar alguns hospitais e descobrimos coisas assim impressionantes, como, por exemplo, você pega um prontuário de um paciente que estava um ano internado num hospital público, e você perguntava, mas por que essa pessoa está internada há um ano? Aí você descobria um bilhete de um vereador dizendo: deixa essa pessoa aí internada. Né? Estava internado por causa de um pedido político. A gente não tinha nem sequer assim digamos, o cuidado de ocultar o bilhete. O bilhete estava no prontuário, você encontrava o bilhete no prontuário. Coisas assim absolutamente aberrantes. Né? E outra coisa, a justificativa, muitas vezes, eu tenho um exemplo que eu cito no meu livro, que é um exemplo que coloca você refletir. Eu gosto de pegar, às vezes, uns exemplos bem eloquentes. Certa feita, eu era diretor do hospital e me chegou uma jovem residente, o sinal me dava bem com essa residente de psiquiatria. Quem é diretor de hospital sabe como é que é isso. A toda hora você tem que assinar alguma coisa, né? Precisa fazer um exame fora, tal, e aí você vai assinando. Você estava habituado a isso. E eu, quase que no piloto automático, eu estava assinando quando eu vi algo assim, paciente sendo encaminhado para psicocirurgia no hospital tal. Eu parei assim, opa, tem algo errado aqui, eu estou lendo aqui que vocês estão mandando esse paciente do hospital fazer uma psicocirurgia, eu não vou deixar. Não, mas não se preocupe, está tudo muito certo já com o Conselho Regional de Medicina, etc. Eu disse, não está nada, eu sou diretor do hospital, paciente do hospital que eu dirijo, não sai assim para fazer psicocirurgia, sem que eu entenda o que está acontecendo. Isso me custou, inclusive, uns problemas com os médicos, inclusive do conselho, porque eles haviam autorizado, e eu neguei. E eu descobri qual era o caso. Veja bem, era um caso que rapidamente seria capaz de agregar a raiva de todas as pessoas que estavam em volta. Por quê? Porque se tratava de um paciente grandão, lembro bem dele, muito grande, forte,
que vinha, se internava de vez em quando, que vinha de uma cidade do interior, e que realmente ele, na cidade, ele era um problema, porque ele brigava com todo mundo, às vezes batia nas pessoas, né? A polícia levava, mesmo no hospital lá internado, ele era um paciente muito complicado. Paciente, talvez, podemos dizer, perigoso. Precisava ser mantido, internado, nenhum problema com relação a isso. Mas o que me preocupava é que, quando eu me formei médico, eu sou médico, né, de formação, eu fiz o juramento de Hipócrates, onde eu, de uma certa maneira, zelaria. A função principal da minha função de médico era evitar o sofrimento dos meus pacientes. E o que me incomodou era que aquele procedimento da psicocirurgia que estava sendo pautado não era para aliviar o sofrimento do paciente. Ele estava sendo feito em favor da ordem pública. E toda vez que a psiquiatria, ao invés de priorizar o paciente, se preocupa mais com a ordem pública, isso dá sérios desvios. Sérios desvios, porque aí você deixa de ser psiquiatra e passa a fazer o papel do mantenedor da ordem pública. Ora, eu não jurei, como médico, tratar da ordem pública. Então, quando nós agimos em função da paz, né, da manutenção da ordem, nós corremos um sério risco de que, por exemplo, a qualquer momento, como sabemos que isso aconteceu, por exemplo, no Gulag, alguém que perturba a ordem por ser contra um sistema político seria internado como louco, né? Um herdeiro que é mais discordante do modo como está sendo feita a repartição da herança do pai, não, mas ela é meia doida. Não, ela não pode ser levada a palavra dela a sério. Ou seja, uma das maneiras mais clássicas da depreciação da palavra de alguém é dizer que essa pessoa é louca. É a desresponsabilização da fala dela, dizendo, não ouça, ela é louca. A gente fala isso quando alguém está falando algo que você não gosta, às vezes a pessoa atrasa, a pessoa nem está vendo, está dizendo, não, ela é doida. Faz assim, doido. Não, né? Ora, todo o trabalho que a psicanálise, principalmente a partir de Jacques Lacan, fez foi para reabilitar a responsabilização do louco e dizer que sim, ele é capaz de ser sujeito e responsável pelos seus atos. Não é dizer que o louco é bonzinho. Ele tem direito de ser mau, como todos os humanos têm. Mas não existe esse amálgama de que louco é igual a irresponsável. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o vizinho aqui do andar de cima está fazendo uns atos que ele está querendo me matar. Eu converso, vou vendo, e realmente eu acho que meu vizinho, não, esse vizinho está tramando contra mim. Acontece isso, não é? Mas eu sei que se eu subir e matar o meu vizinho lá em cima, eu sei que eu posso ser preso. Eu vou ter que arcar com a polícia. E que, por outro lado, eu posso denunciá-lo na delegacia e dizer, olha, meu vizinho aqui quer me matar. E falo, e coloco uma queixa. Ora, o paciente paranoico que desconfia que o vizinho está querendo matá-lo, ele sabe muito bem que se ele subir e matar o vizinho, ele vai ter que saber para a polícia. Ele vai ter que saber para a lei. Tanto que a grande maioria dos paranoicos, eles não vão matar vizinhos. Eles vão entrar com processos e dar queixa na polícia. Eu costumo brincar que os esquizofrênicos procuram os médicos e os paranoicos procuram os advogados. Ou seja, a paranoia ou o sistema jurídico, né? Os paranoicos, eles acham que existe um erro fundamental e vão. Alguns podem, eventualmente, realmente passar o ato, como alguns não paranoicos podem passar o ato
com o vizinho, ou então numa briga de trânsito, que é uma coisa que a gente percebe muito. Mas o paranoico ele sabe muito bem que se ele fizer isso, ele vai ter que saber qual a lei. Né? Então, isso é muito complicado para a cabeça dos juízes, para a cabeça dos que julgam, juízes do senso lato, né? Juízes, aqueles que vão julgar o ato do louco. Então, o que eles falam? Olha, esse negócio está muito complicado que você está falando, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se ele agiu responsável ou se ele agiu pela loucura, vamos fazer o seguinte, é louco, cometeu uma infração, vamos colocar no manicômio judiciário, porque pouco importa. Ou seja, é um misto de hospital, mas é um misto de prisão. Ou seja, os manicômios judiciários são, na verdade, uns limbos epistêmicos, porque eles não são nem medicina, nem prisão, que é para aquelas pessoas que não conseguem lidar com isso. Ora, o mais importante é saber o seguinte, se uma pessoa diabética comete um crime, é possível que ela vá para a prisão e seja tratado por diabetes. Normalmente assim funciona o sistema jurídico. Mas no louco é o seguinte, se o louco cometeu o crime sabendo que ao cometer aquele crime ele teria que saber qual a lei, ele mesmo vai ficar muito revoltado de ser despenalizado, porque ele quer a punição. Né? Ele vai querer aquela punição. Mas, por outro lado, na hora que como eu tive um caso de uma paciente no hospital que eu trabalhava, que matou um familiar próximo, completamente influenciado, estava sem tomar o tratamento antipsicótico, e as vozes dizendo, mate, 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 mate. E essa pessoa comete um ato meio violento, mata uma pessoa ali, mas visivelmente num quadro alucinatório. Essa pessoa não precisava de cadeia, ela precisava ter sido tratada. Ou seja, não precisava da prisão, ela precisava era do tratamento hospitalar que faltou ali, o tratamento psiquiátrico que faltou. Ou seja, nessa hora que o avanço que eu espero, que ainda não chegou, por sinal, né? Estamos diante de um retrocesso agora, inclusive. É exatamente de perceber que é possível, sim, imaginar um cálculo clínico, um conhecimento clínico e tecer uma lógica para os atos acometidos por aqueles que são chamados de louco infrator. A psicanálise, ela mostra isso muito bem. Lacan, ele entrou na psicanálise exatamente através do caso Aimé, que era um caso de uma passagem ao ato. Né? E foi um caso bastante bem estudado. Foi a tese dele, por sinal, né? Foi bastante bem estudado esse caso. Você toca numa questão, né, assim, que é a credibilidade da palavra do louco, né, porque como a gente vai saber a relação dele com a lei no momento que ele comete, se a gente não escuta essa pessoa, né? Eu estou aqui lembrando como é difícil, por exemplo, quando um louco, um paranoico, no caso, você bem disse, né? A gente vai encontrar nas delegacias onde eu trabalho paranoicos, né? Os esquizofrênicos de outro tipo não chegam ali, né? Eles, às vezes, vão ali para pedir água, às vezes vão ali para outras razões, né? Mas não para registrar um boletim de ocorrência, que é o que o paranoico vai fazer, né? E eu sempre comento, né, com os colegas, assim, que precisa registrar esse BO, né? Isso para ele tem uma função, né? Precisa escutar esse pedido dele, né? E até porque muitas vezes, inclusive, o louco ele pode não estar delirando nem alucinando quando ele vai comunicar algo, né? Tem também essa possibilidade, né? De fato ele, né, estar sofrendo ameaças e riscos, enfim, né? Mas para além disso, eu penso que esse é um dilema, né? E aí é uma armadilha que às vezes o sistema de justiça muitas vezes intencionalmente, outras vezes não tanto, mas tem um certo fetiche pelo nome, né? Daquilo que a pessoa tem. Então, como se esse nome fosse dizer em si da relação que essa pessoa tem com a lei, né? Então, como você bem disse, em algum momento teve algum diagnóstico, né, que se aproxima da psicose, então, né,
não tem como ele se responsabilizar, né? Ou o contrário, né? Ele até tem esse diagnóstico e há uma certa resistência de pensar que esse diagnóstico pode explicar algum crime, né? Porque a explicação é tida como, então, justificativa, como se isso fosse uma proteção, bom, quem já transitou por um espaço, um hospital de custódia, enfim, um hospital, né, desse tipo, sabe que não tem nada de bom, né, nada de prazeroso, né, nesse espaço, assim. E isso é muito interessante, essa estigmatização, esse etiquetamento, né, que se carrega quando se recebe um nome, né, como esse, assim, de um transtorno, né, e não só a pessoa, né, mas quem circula com ela, né, é como se reduzisse a subjetividade toda dessa pessoa, então, a isso, né, é louco, né, então... E existe algo que eu acho, por exemplo, Hollywood contribuiu, o cinema contribuiu um pouco para isso, certamente, mas existe uma moralização da paranoia. Reparem, é curioso que paranoia nada mais é do que um sistema de sintomas, um funcionamento clínico, mas que é associado na sociedade como paranoico é do mal. Ou seja, se atribuiu um mal à paranoia. Nossa, a quantidade de paranoicos, gente boa que eu conheço, que eu tenho pacientes meus paranoicos, muito gente boa, muito. Não tem isso. Mas passou-se a atrelar a ideia de que o paranoico é mal. Né? Você nunca vê um paranoico num filme, na hora que ele for designado como paranoico, como sendo alguém bem. Ele vai ser sempre o vilão da história no filme. Né? Ele sempre vai ser visto como um vilão. Como se os paranoicos fossem todos assim. Não, pelo contrário. Alguns paranoicos, eventualmente, podem partir para passagem ao ato, ou seja, por um gesto mais desesperado, por razões clínicas mesmo, porque principalmente quando não é ouvido, quando não há um sistema jurídico, quando não há um outro que acolha, como você falou tão bem, Maíra, pelo visto, sua prática vai bem orientada nesse sentido, de que é importante acusar recebimento daquilo ali. Né? O paranoico não liga, às vezes, que um processo dure 30 anos. Aquilo ali vai sustentá-lo ali numa fixação. Mas é uma questão muito mais clínica do que uma questão moral. A moralização da psiquiatria, ela obedece Existem hoje em dia dois aspectos muito curiosos, um quase que ao avesso do outro. Um é a moralização da psiquiatria, e o outro é a psiquiatrização de determinados atos com o intuito deliberado de eximir, de tirar a responsabilidade de uma sociedade. Vou dar um exemplo assim para que você tenha. Por exemplo, tomemos o exemplo, um massacre que ocorreu bastante conhecido, que foi o massacre de Newton, naquela escolinha lá em Connecticut, onde um rapaz de 20 anos assassinou cerca de vários adultos, né? E bem na época do governo Obama, né? E naquela época, aquele massacre abriu um debate sem precedentes, inclusive sobre a segunda emenda da Constituição americana, porque a segunda emenda diz aquilo que todos sabemos, né? Sendo necessária uma milícia bem organizada para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de ter e de portar armas não será transgredido, ou seja, está na Constituição americana de que todo cidadão americano pode se armar. O que aconteceu com isso? Né? A Associação de National Rifle Association, que é a Associação Americana dos Rifles, por exemplo, é um dos maiores impulsionadores dos lobbies dos políticos. Tem um poder na política enorme. Então, sempre quando acontecia e acontece um ato como esses, é muito mais confortável a Associação Americana do Rifle dizer que é um problema de um louco do que pensar que aquilo ali é uma sociedade armada até os dentes. Né? Absolutamente armada. Né? Então, foi curioso perceber como quem mais patrocinava
pesquisas científicas para encontrar as bases genéticas, até no cromossoma mesmo, da loucura, eram, por exemplo, a National Rifle Association, que dizia, não, esse caso aqui não é porque nós estamos estimulando que a população seja armada, trata-se de um louco, né? Trata-se de um louco, e, por exemplo, quando aconteceu o massacre de Newton, imediatamente, vários estados americanos começaram a mudar as leis de saúde mental, obrigando, por exemplo, a que psicólogos, psiquiatras fossem obrigados a denunciar alguém com um potencial risco, né? Ou seja, a avisar isso, e o modo chegou a tal ponto que, por exemplo, é difícil, né, enfrentar algo como isso. Nos Estados Unidos, então, logo que aconteceu esse massacre, se criou algo que é chamado de School Threat Assessment Response Team Program. O que é isso? Era um programa ligado diretamente ao serviço secreto americano, dirigido até por um pediatra chamado Dr. Beliz, que era um programa que fazia a conexão entre saúde mental e o serviço secreto americano para tentar identificar potenciais serial killers nas escolas. Então, já havia todo um programa. Quer dizer, é muito mais fácil você imaginar que a loucura é o responsável pela violência do que imaginar simplesmente que hoje em dia aquele mesmo menino pode comprar pelo correio, delivery, rifles, e que vão chegar na casa deles e que aí vão ampliar a violência. Ou seja, isso tudo para mostrar como se pode usar dessa roupagem também da psiquiatria para se eximir. E por isso que é interessante falar, não, a culpa não é nossa, ele é louco. Eximir uma sociedade de se tornar cada vez mais violenta. E isso também a gente percebe nos crimes passionais, né? Que ao invés de todas se questionarem sobre um machismo estrutural que existe em nós tentamos aí patologizar, né? Porque acredito que tem dois movimentos, né, aí mesmo. Um é nós não nos reconhecermos parte dessa produção, né? Porque o crime ele é uma produção social, ele é uma construção, né? E ao mesmo tempo a, a surdez e a cegueira de reconhecer que os ditos normais são capazes de barbaridades, né? Tanto que Hollywood, para construir uma trama, né, constrói um personagem, muitas vezes, né, lá com alguma psicopatologia, sendo que a realidade sempre é mais assombrosa, né? Quando a gente vai olhar os crimes que aqueles e aquelas que não tinham uma patologia, né, caracterizada cometem, a gente se assusta muito mais, né, com a realidade, assim, né? E, bom, exemplos não faltam, né? Desde, inclusive, que colocaram a coletividade em muito maior risco, né? Pensando em ditadura, nazismo e outros, né? Outros e situações que estamos vivendo, inclusive, né? E muitas vezes o dito louco ele comete algo que tem uma vítima dirigida e até mesmo questionável a ideia do risco à coletividade, né? Porque isso vai passar pela singularidade do caso, né? Por onde que passou a representação daquela pessoa para ele, né? Aquela que foi morta, enfim. E aí se constrói essa ideia da coletividade, sendo que a gente encontra, inclusive, crimes com um grupo maior até de vítimas, né, já diretamente afetadas e cometido por pessoas que não teriam essa patologia. As próprias consequências de algumas políticas públicas que a gente tem ou não tem, né? Quantas vítimas a gente tem, vítimas, inclusive, morrendo, né? Não é só vítimas de outra ordem, morrendo, né? E isso se passa desapercebido, assim. Acho que esse é um dilema, né? Essa relação que, claro, cada campo do conhecimento vai se a ver com ele de outra maneira, mas essa relação da coletividade com o sujeito, né? Como lidar com isso,
como você bem disse, a medicina, ou mesmo, né, a psicologia, a psicanálise, entendo que se propõe a outra coisa, né? E quando a gente vê um político, ou mesmo alguém do campo do direito, se propõe a proteger uma coletividade, né? Mas até que ponto aí pode se autorizar a, em nome disso, cometer violências aos sujeitos, né? Então, isso é um debate, né, que toca muito isso, né? E eu queria, Marcelo, talvez para a gente, então, né, caminhando aí para o final, né, mas queria conversar um pouco sobre a questão do internamento, né, da questão do uso de substâncias, né, que eu penso que entra no que a gente chama de droga, que drogas a gente criminaliza ou não, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Bom, inicialmente lembrar que as drogas, elas têm uma relação praticamente toda a história da humanidade, não há cultura, não há momento que não tenha a sua própria droga, ou seja, parece que a droga ela é tão antiga quanto a própria humanidade, né? Esse estado né, de que, de um certo modo, se faz recurso a algo para além do consumo, o abuso mesmo do que vai. É diferente, então, um pouco que a questão da droga, eu marco alguns pontos, como o que acontece numa certa subversão cultural do século, bem típica do século XX, que é o modo como ela foi apropriada pelo discurso capitalista, onde a droga ela passa a ser regida como uma mercadoria já dentro de um processo de escala, de autoescala, de produção, né, que não era tão assim antes, as coisas não se passavam antes. E quem está na clínica, né, você é da clínica, sabe que há um verdadeiro mistério, que não é tão misterioso assim, do porquê, por exemplo, nas nossas escutas cotidianas, ou quase 40 anos escutando pessoas, né, o álcool, que é uma substância extremamente liberada, com anúncios e promovido no carnaval, para mim, eu vi destruindo muito mais famílias do que a maconha, por exemplo. Isso é um cotidiano meu. Eu conheço muito mais famílias absolutamente destruídas pelo álcool do que pela maconha. Né? Nada talvez tenha destruído mais do que o álcool, que é tão incentivado, né, e tão colocado. Então, isso mostra assim, que há aspectos dessa relação com as drogas que é muito particular. Eu gostaria de falar mais da relação das drogas com uma certa psiquiatrização e medicalização da existência, que é diferente do recurso às drogas. Né? Não é o Macaco Simão que fala que é difícil enfrentar o Brasil sem um colírio alucinógeno? Está tão complicado o Brasil que todo mundo precisa tomar o seu colírio alucinógeno. Eu acho que se alguém mostrasse o roteiro, sei lá, um roteirista de cinema, esse roteirista diz, não, esse roteiro está muito exagerado, não vai passar. Esse roteiro, não, inverossímil é demais, não pode, não tem como, isso aí não passa. Faça uma coisa mais crível, né? Ninguém aceitaria o Brasil atual como roteiro, né? Não daria certo. Ou seja, mas eu costumo dizer que eu vivi um pouco, hoje eu não pratico mais a psiquiatria, como prescrevo tanto mais, até que de vez em quando até posso exercitar. Mas eu vi o que foi aquele boom no final dos anos 80, quando as medicações nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, passaram a ser vendidas como Coca-Cola, como um produto, que foi, por exemplo, o Prozac, que havia propagandas e mais propagandas. E hoje em dia, quem vai aos Estados Unidos sabe disso. Se você ligar a televisão, todo intervalo comercial é vendendo alguma substância, principalmente psiquiátrica, né? Alguma substância, alguma medicação, ou seja, então, eu sempre fico um pouco preocupado quando eu vejo
digamos assim, essa elegia da depressão, colocando assim, um grande problema do mundo contemporâneo é a depressão. Porque, do modo como isso é colocado, me parece que é muito mais feito para se vender antidepressivos do que para ler, que não deve ter havido uma mutação genética que tenha feito com que agora o grande problema do mundo é a depressão, ou até que ponto o grande problema no mundo é a frustração. Por quê? Porque com as redes sociais vendendo ideia de sucesso o tempo inteiro, a felicidade estampada, a negação da morte, isso só faz com que, se eu não tiver, sei lá, a barriga tanquinho ou a beleza de uma Gisele Bündchen, eu sou um fracassado. Ou seja, eu costumo brincar, eu digo isso, que eu vou escrever um best-seller. Como ser um fracassado e influenciar pessoas. Sabe por quê? Porque eles escrevem um livro, assim, como ganhar $1 milhão, como encontrar o homem ideal. Para cada um que lê aquele livro e consegue ganhar $1 milhão, você vai ter 50 mil pessoas que comparam aquele livro e que não vão ganhar $1 milhão e que vão ser fracassados. Então, eu acho que nem que seja mercadologicamente, vou fazer o livro para os 400... Já dirigido para eles mesmos, né? Ganharam $1 milhão, né? E que vão ter que conviver com isso. Não sei se vai vender, não é muito popular, mas talvez a gente queira viver de sonhos do $1 milhão, né? É melhor pensar isso, que nós criamos foi uma geração de frustrados, e que, por exemplo, eu brinco, a Anne Frank ficou lá trancada na guerra, depois foi morta no campo de concentração, né, de doença, ficou ali 4 anos sobrevivendo aquilo, e nós, com telefone, com celular, com internet, com tudo, os meninos não conseguem ficar um fim de semana sem ir para o reggae, porque estão frustrados, não, eles não estão aguentando mais. Não vou ficar mais 1 ano sem uma balada, por exemplo. Então, isso mostra como nós estamos numa geração de frustrados. E, é claro, isso leva um impulso à medicalização, né? um impulso cada vez maior ao consumo de remédios. E uma dificuldade de estabelecer hierarquias de importância, né? Assim, o devido peso para as coisas, né? Eu penso assim, né? Que a questão não é nem um problema, né? Ir lá para a balada, a questão não é essa, não é nem uma crítica a qualquer coisa que seja, né? Mas é tratar isso como se fosse da ordem da necessidade, né? Eu acho isso que é E não preocupante. conseguir mesmo, as pessoas não estão aguentando, muitas não aguentam mesmo, né? O que mostra que há todo um repensar sobre o que estamos fazendo da nossa sociedade como um todo. Não estou dizendo que foi bom o que aconteceu, em hipótese alguma, com a pandemia, mas a morte, ela voltou a ser algo incluída na vida das pessoas quando havia um rechaço à ideia de morte, só se morria em hospital, bem longe de todo mundo, né? Uma negação da velhice, todo mundo tem que ficar eternamente jovem, o velho, ele né? Porque a gente fala em segregação dos LGBTs, a segregação dos índios, a segregação dos negros, dos loucos, mas tem uma segregação mais interessante, que é a segregação que afeta absolutamente todo mundo vai envelhecer. E hoje em dia, ser velho é ser objeto de segregação, né? As pessoas não suportam muito mais, por exemplo. Então, existe uma negação da velhice também, né? Do fato de que as pessoas, como se velhos não contassem mais, né? Isso leva a algo que é como se fosse uma necropolítica, de que velhos é melhor que eles morram logo por uma epidemia que mata todos os velhos, e que, por incrível que pareça, eu já ouvi isso de pessoas que eu não esperava ouvir. Os velhos e os doentes crônicos, né? Então, a doença crônica agora também está agora carregando esse estigma, né? De ser um fardo, né? Algo a ser carregado. Eu estava aqui pensando que, de fato, não tem como a gente não pensar, né, nos conceitos de pulsão de vida e de morte, enfim, mas a vida começa a ser intolerável mesmo se, por exemplo, não se suporta uma dor de cabeça que já imediatamente se recorre a alguma medicação para isso,
ou uma má digestão, aí a gente fica se perguntando que espécie de vida se pretende ter ao pensar que para a vida ser suportável, não vou nem dizer ser prazerosa, ser suportável, ela não pode ter flutuação alguma, né? Porque a vida é isso, né? É sonho, é quebrar a cara, né? É uma dor aqui, é uma decepção lá, é uma vontade aqui, né? De repente alcançar o que se quer, e daí daqui a pouco, pô, não era aquilo que eu queria, então a vida é isso, né? E quando se tem essa medicalização, realmente acho que a gente se pergunta que tipo de vida se espera ter, né? né? Hoje em dia, quem mais prescreve antidepressivos não é mais o psiquiatra, são ginecologistas. Medicalizou-se os ciclos da mulher completamente, e por aí vai. E parece que os ortopedistas com ansiolíticos também, né? Também, então, enfim. Não, e outra coisa, você pega uma criança, você dá a ela, sei lá, 200 canais de televisão para ela assistir, jogam ela diante de um iPad, né? Ou então fica no seu lado, e depois querem que essa criança fique sentada assistindo algo. Se ela não consegue, ela é hiperativa. Quer dizer, o projeto da sociedade atual é hiperativo. Aí a criança que simplesmente cumpre o projeto de conectividade, perdão, do mundo contemporâneo, aí ela vira vira um hiperativo. E se ela rejeita tudo isso, ela está no espectro autista, né? Não, ela não suporta, não, ela não está. Então, vai criando, assim, umas distorções do mundo contemporâneo que estão sempre sendo muito medicalizadas, muito... A psicanálise, ela tenta resgatar, principalmente, a lógica do um pouco para tentar entender como aquilo funciona no caso a caso. E a gente vai perceber que nesses crimes e nessas hospitalizações involuntárias, né, às vezes elas são necessárias, mas a minha experiência é que a grande maioria das hospitalizações involuntárias teria sido resolvida se houvesse antes um acolhimento daquele sujeito numa rede de atenção básica, onde não se esperaria ele chegar ao surto psicótico. Eu disse certa feita no Conselho Estadual de Saúde, aqui na Bahia, que nós estávamos tratando hipertensão com UTI. Ou seja, era preciso, o sujeito começava a subir a pressão, não encontrava médico. Subia mais, não encontrava remédio. Subia mais, não tinha para onde ir. Quando ele tinha um derrame, ele ia parar na UTI. E que na saúde mental era a mesma coisa. O sujeito começava com uma ansiedade, com delírio, alguma coisa, não encontra onde ir. Vai piorando, não encontra. Só quando ele comete um ato, ou surta, aí ele ingressa no circuito de saúde mental pela pior via possível, que é pela emergência. E existem isso se dá de várias maneiras, né? Esses dispositivos com que isso se dá. Por exemplo, há relatos de CAPs que só aceitam ali alguém para ser escutado se ele tiver um diagnóstico, né, de transtorno. Então, quer dizer que se ele não preencher os critérios, então o sofrimento não precisa ser escutado até quando, então, ele caracteriza um transtorno, né? Então, é uma política de doença mental, né? Muitas vezes, né? Então, de fato, é bem questionável isso. Mas, bom, Marcelo, pois não, pode falar. Concordo, é bem por aí. É bem, ou vai parar, né? Como a gente falou, ou vai parar numa prisão, ou vai ser morto de alguma forma, né? Ou vai parar num hospital psiquiátrico, né? Mas eu lamento muito, porque nós tínhamos conseguido grandes aquisições na saúde mental nos últimos 20 anos. De 2001, esse ano, em abril, fizemos 20 anos de Lei 10.216. Esperávamos encontrar um ambiente político, de políticas de saúde mental, muito mais aberto a perceber como foi importante tudo que foi feito nesses 20 anos. Ao contrário, o que a gente percebe é um retrocesso cada vez maior, CAPs sendo fechados, retorno da política, né, de
de um modo psiquiátrico-cêntrico, de que a equipe multidisciplinar vira um pouco peça decorativa, enquanto na reforma psiquiátrica ela era peça principal. O psiquiatra era até ativado no último recurso, ele não era o centro da atenção de saúde mental, era toda uma equipe multidisciplinar, mas tem pelo menos algo diferente, o que me faz ter um pouco de otimismo, que é o seguinte: todo o processo que foi feito, quando a gente conseguiu implantar os CAPs, batendo a cabeça, sem saber direito o que era uma orientação, supervisão de CAPs, porque não havia CAPs antes no Brasil, não havia isso antes, então não havia equipes treinadas. Agora, o que acontece? Nós temos 20 anos de equipes que foram treinadas. Hoje nós temos muitos profissionais, todo mundo sabe o que é um CAPS, todo mundo sabe o que é essa lógica. Então, tentar reimplantar a lógica hospitalocêntrica hoje não é a mesma coisa do que era há 20 anos, que agora nós temos uma experiência adquirida. Nós temos estatísticas para mostrar. Né? Então, é preciso que haja uma negação dos avanços que foram feitos para se manter essa lógica, restaurar a lógica diante de 2001. Né? Mas uma negação sem evidências, sem estatística, tudo que serve para vacina, tudo que serve para a pandemia, serve também para a saúde mental. Negar sistematicamente, sem perceber todos os avanços que foram feitos, é muito difícil sustentar isso por muito tempo. Chega uma hora que agora os profissionais que a gente chama do ramo, aqueles que estão ali ralando, sabem que é possível fazer muito mais e melhor com o sistema que é pensado em 2001. A gente, ao invés de esperar do futuro, a gente passa a esperar do passado, né? Que a gente começa a ver que tivemos, né? Temos um aconchego, né? Podemos encontrar um aconchego no passado, né? Se ele voltar, né? Voltar. Mas, bom, Marcelo, te agradeço muito, né, pelo tempo aqui disponibilizado, pela conversa e pelas as informações que você trouxe, né? Eu desconhecia quando te convidei, eu desconhecia, né, toda essa tua trajetória, né? Então, nossa, melhor impossível, né? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de discutir, porque cada assunto desse pode ser desmembrado aí por vários caminhos, né? Agradeço muito. Muito obrigada. Agradeço também a todos que vão nos ver daqui para frente. Um abração, viu? Um beijo. Até.